histologia. Hoje a gente vai continuar o tecido conjuntivo. Lembrando que tem quatro grandes grupos de tecido. Tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. E no tecido conjuntivo ele vai abranger mais vários pequenos grupos. E agora a gente vai ver o famoso tecido cartilaginoso, que é um tecido muito parecido com o tecido ósseo. A gente vai ver o porquê. Vamos lá. Qual é a função desse tecido cartilaginoso? Primeira coisa, ele serve como sustentação. Além de sustentar, ele reveste as articulações. Isso é muito importante, hein? Essa classificação dele, essa função dele de revestimento de articulações é uma coisa que sempre cai em prova. Olha, galera, esse tecido cartilaginoso ele tem um monte de função. Ele também produz muitas células, muitos componentes da matriz extracelular, mas uma importância muito grande para o nosso concurso, que é uma coisa assim que você não vê em aula nenhuma, é que eles formam os ossos longos. Eles fazem parte dos ossos longos, daquela formação inicial dos ossos longos. Eles contribuem nessa formação. Na formação daquela cartilagem epifisária, aquela parte epifisária dos ossos longos, eles que estão contribuindo naquela formação inicial. Eles formam estruturas que a gente conhece muito bem, né? O que é feito de cartilagem? Orelha, nariz. Se a gente lembrar do tecido ósseo, vocês lembram que eu falei para vocês na última aula que a matriz deles é uma matriz dura, não é gelatinosa, é uma matriz calcificada. Já a matriz do cartilaginoso, ele não é tão gelatinoso como propriamente dito, mas também não é tão dura, não é calcificada como o ósseo, então ele está entre o meio termo delas, ok? Se a gente falar do tipo celular, o que diferencia esse tecido, eles são formados, então, por células chamadas de condroblastos. Então lembra, sempre o que varia, o que diferencia um tecido do outro é a quantidade ou a composição da sua matriz extracelular e seu tipo de célula. Sempre pensa nisso. Sempre que você vai pensar num tecido, você pensa primeiro na sua matriz e no seu tipo de célula. Assim você vai diferenciando um tecido do outro. E não é diferente no cartilaginoso. Então vamos lá. O seu tipo de célula se chama condroblastos. Eu falei que parecia o tipo celular com o do tecido ósseo, porque vocês lembram, né? Que no tecido ósseo você também tem uma célula que também forma o osso, que dá um início na atividade, que tem uma grande atividade celular, que é igualmente com os condroblastos. Os condroblastos estão em alta atividade, eles estão formando cartilagem, entendeu? E também você tem a forma que já está mais madura, que não está mais formando tantas coisas assim, que se chama condrócitos. Então, galera, sempre que tem um condroblastos, eles estão naquela forma ativa, formando muita cartilagem. Isso é muito importante. Mas se vocês forem ver na prova e estiver falando de condrócitos, também está representando o tecido cartilaginoso. Mas só que aquela célula já é mais madura, que não está fazendo tanta coisa. Isso lembra os osteoblastos, que faz parte do tecido ósseo, que forma o osso, e os osteócitos, que já é aquela forma mais madura dele. Entendeu? Aquela forma que não já está formando mais tanta coisa assim. Beleza, gente? Então vamos ver agora a matriz do tecido cartilaginoso. A sua matriz extracelular ela é formada por glicoproteínas e é formada principalmente pelo ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico que lembra da cartilagem hialina, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, basicamente, sempre uma diferenciação de um tecido para outro vai ser essa base. O tipo de célula e a sua matriz. Beleza? Lembrando também que esse tecido cartilaginoso ele é avascular. Então, ele precisa chegar com os nutrientes, né? Já que ele não tem sangue, então chegar com oxigênio nele, nutrientes, através de tecidos conjuntivos adjacentes. E esses tecidos conjuntivos se chamam de pericôndrio. Isso é muito importante, hein, gente? Vou até anotar aqui para vocês. Ele é um tecido avascular, então ele recebe nutrientes do tecido conjuntivo adjacente que se chama pericôndrio. Então, isso é de grande importância. Beleza? Então, se você pensar numa articulação, ela não vai receber do pericôndrio. Aí já tem uma diferenciação. Ela recebe do próprio líquido sinovial. Então, isso é uma coisa que vocês têm que botar na cabeça. Não é só do pericôndrio que ele vai receber nutrientes. Se for no caso, então, da articulação, vai ser do líquido próprio sinovial.
ok? Então, basicamente é isso. O tecido cartilaginoso, um tecido de grande importância para o nosso corpo, e ele tem uma classificação muito importante. Ele é classificado em 3 tipos: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. A composição da matriz extracelular da cartilagem hialina é sempre, gente, é sempre fibras de colágeno tipo 2. Essa fibra de colágeno tipo 2, ela é muito encontrada no esqueleto dos embriões. Já no adulto, você encontra, por exemplo, no nariz, entendeu? Na traqueia. Isso é muito importante. Já a cartilagem elástica, ela tem um pouquinho de colágeno tipo 2. Um pouquinho. Vou até botar aqui, ó, um pouquinho abaixo. Ela é muito mais rica, essa matriz de elastina, né? Ela faz parte, por exemplo, da orelha. A gente encontra bastante ela na orelha, na laringe, por exemplo. Já a cartilagem fibrosa, ela é rica em colágeno do tipo 1. Por exemplo, síntese pública você encontra ela. Tem que decorar isso? Claro! Tudo que eu falo é o que cai, o que vai cair na prova. Então isso é de grande importância, vocês têm que saber isso. Isso vai ajudar muito, vocês não têm noção, quando a gente tiver aula de sistema esquelético e sistema muscular. É muito importante. Então agora vamos trabalhar com o tecido adiposo, o famoso tecido adiposo, que muita gente tem medo, né? Então, tecido conjuntivo adiposo. Outro tecido que faz parte do ramo do grande tecido conjuntivo. Pensando em função do tecido conjuntivo adiposo, a gente já lembra que ele é uma reserva, um reservatório de energia, né? Ele forma o famoso panículo gorduroso, panículo adiposo, que é o que está embaixo do nosso tecido epitelial, da nossa pele, da nossa barriguinha, beleza? Ele tem uma função também de termorregulação, que é muito importante. Ele tem proteção contra choques. Se você levar um soco na barriga, está protegendo órgãos. Ele junta vários órgãos. Ele tem várias funções importantes. Então vamos botar algumas aqui, ó. Ele junta alguns órgãos, né? Tem função de termorregulação e etc. Como sempre, o que varia um tecido, qualquer tipo de tecido, como conjuntivo, epitelial, muscular, é sempre o que? A sua matriz e o seu tipo de célula. Eles são formados por células chamadas de adipócitos. Já a sua matriz, que não é em grande quantidade, é em pouca quantidade, ela é formada por substância fundamental, que é aquela parte da substância líquida que eu falei para vocês que vocês têm que saber, e fibras de colágeno do tipo 3. Eles são classificados de uniloculares e multiloculares. Essa é a classificação do famoso tecido conjuntivo adiposo. Então vamos botar aqui classificação: uniloculares e multiloculares. As uniloculares é o famoso tecido adiposo amarelo. Ele tem uma grande importância, gente. Ele é a maior composição do adulto de tecido adiposo é no tecido adiposo amarelo, ok? Ele tem uma célula muito grande e essa célula é formada por uma gotícula gigante de gordura e essa gotícula empurra todas as organelas bem para a basezinha da célula. Isso é muito importante, hein? Ele é formado então por uma gotícula gigante, uma só gotícula gigante. Isso é do seu tipo celular. Isso é de grande importância, você tem que entender isso, ok? O tecido unicular, o tecido amarelo, ele é formado por vitaminas, principalmente de vitamina A. Já o tecido multiloculares, ele é formado por uma célula bem menor, muito menor, e com várias gotículas pequenas de gordura. Isso é muito importante. É a diferenciação já de um para outro. Ele é o famoso tecido marrom. Ele tem grande importância na termorregulação, principalmente nas crianças, né? Ele tem uma grande importância nessa termorregulação. Beleza? Isso é de grande importância. Basicamente é isso. Tecido adiposo é tecido rápido, entendeu? Essas foram as principais características. E agora vamos para o tecido hematopoético, o famoso tecido sanguíneo. Gente, esse tecido é muito importante. Além de cair na prova, ele tem uma pegadinha aí que muita gente nunca sabe.
Tecido hematopoético sempre relacionado como tecido sanguíneo no nosso corpo, né? Na anatomia humana. Porém, o tecido hematopoético ele significa que ele está formando sangue. Já o tecido sanguíneo, ele significa que é o sangue propriamente dito. É aquele sangue que passa dentro dos seus vasos sanguíneos, nossos vasos sanguíneos que são fechados, que o sangue é bombeado pelo coração e é distribuído pelos vasos sanguíneos. Então esse é, de fato, o tecido conjuntivo sanguíneo hematopoético que forma o sangue. Beleza? E todo mundo sabe que forma o sangue é medula óssea vermelha. Fica localizado na epífise dos ossos longos, porém não é só formado sangue nos ossos longos. Nos ossos chatos do crânio também se forma sangue, na escápula se forma sangue, no externo, nas costelas. Então isso é de grande importância, gente. Vocês têm que saber tudo isso porque cai na prova. Normalmente, quando cai na prova, não vai cair dos ossos longos, que todo mundo sabe, entendeu? Vocês têm que saber quais são os ossos que formam o sangue. Os ossos que compõem a medula óssea vermelha. Beleza? Já o sangue, propriamente dito, ele é formado pela parte líquida e é formado por parte sólida. Se você pegar um centrifugador e você vibrar o sangue, você vai ver que tem a parte líquida, que é a parte do plasma, bem separadinha da parte sólida, que são os famosos elementos figurados. Basicamente, parte líquida, o plasma e a parte sólida, os elementos figurados. Parte líquida do plasma, a maior composição é a água, mas claro que também vai ter lipídios, vai ter muita proteína, entendeu? Já a parte sólida, os elementos figurados, é sempre as hemácias, ou também chamado de eritrócito, que pode estar na prova, e também o famoso os glóbulos vermelhos, que são esses três nomes que você se dá. Também tem os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos, e as plaquetas, ok? Vamos falar de cada um. Os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas são células anucleadas. Gente, tem questão na prova que fala, entendeu? A gente vai descobrindo qual é a banca, mas normalmente fala, porque todas as células, já vi questão assim, todas as células do nosso corpo sempre tem aquela estrutura, núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Isso é verdade? Cara, tá errado, não, é negativo, porque as nossas células sanguíneas vermelhas, nossas hemoglobinas, são células anucleadas, não tem núcleo, beleza? Elas são formadas por hemoglobina, que é uma estrutura que se liga ao ferro, a pontes de ferro, e ela transporta oxigênio. Então a função principal dos glóbulos vermelhos, das hemácias, é transportar oxigênio, beleza? Já os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles fazem a defesa imunológica do nosso corpo. E as plaquetas, elas não são células. Outra pegadinha que sempre cai na prova. Elas são fragmentos de células e têm atuação na coagulação sanguínea. Isso é de grande importância, gente. É muito importante. Olha só, gente. A principal função do tecido conjuntivo sanguíneo, a principal função é transporte. Ele transporta oxigênio, transporta anticorpos, transporta hormônios. Isso é muito importante. A gente vai ter uma aula só de sistema endócrino, que vai ver isso tudo. Como que os hormônios são sintetizados no sangue. Transporta excretas. A gente vai ter uma aula de sistema excretor. Então vocês têm que botar já isso na cabeça para facilitar o estudo futuro. Beleza? Isso é muito importante. Certo? Então, principal função é de transporte. Porém, se cair na prova, tem função termorreguladora, é verdade, gente. O sangue também tem função termorreguladora. Se você estiver fazendo uma caminhada pesada, estiver malhando pesado, as suas células começam a produzir muito ATP, começam a produzir energia e começa a gerar muito calor. E você, para não sobreaquecer, para ficar super quente, superaquecer, o que vai acontecer? Você vai fazer, os vasos sanguíneos vão começar a se vasodilatar. E eles começam a se vasodilatar na parte externa da pele. Então você começa a ficar com o rosto todo vermelho. Porque o teu sangue ele está se vasodilatando para poder eliminar aquele calor, dissipar aquele calor com mais facilidade. Então você está perdendo calor. Então olha como a função do sangue de termorregulação é super importante. Então aquele vaso sanguíneo vai se vasodilatar, né, na parte externa da pele e vai começar, você vai ficar todo vermelho, você fica todo vermelho e você vai começar a eliminar, vai começar a dissipar aquele calor. Beleza?
Claro que você também está suando, também está produzindo, está podendo termorregulando, mas isso já tem a ver também com o sistema endócrino, não tem a ver agora com o sistema sanguíneo. Então, basicamente é isso. O tecido muscular, ele é de grande importância para o nosso corpo. E ele é formado por três tipos principais: musculatura esquelética, musculatura lisa e musculatura cardíaca. A musculatura esquelética é o que a gente controla. Então ela é voluntária e ela também é rápida. Isso é de grande importância. E é uma musculatura multicelular, é formada por várias células. Isso é muito importante, gente. Sempre cai essa parte de célula. Já a musculatura cardíaca é uma musculatura que a gente não controla, é involuntária, porém também é rápida. Tanto a cardíaca quanto a esquelética, se você for dar uma olhada no microscópio, você vai encontrar estrias. Isso é de grande importância, por isso que a musculatura esquelética estriada e musculatura cardíaca estriada. Já a musculatura lisa, que forma nossos órgãos internos, ela é devagar, é lenta e ainda por cima é involuntária. E ela não tem estrias. E ela é unicelular, só tem um único tipo de célula. Isso é muito importante. Beleza? Já o tecido nervoso, que é formado por terminações nervosas, que geram os impulsos elétricos nervosos no nosso corpo, o ato reflexo, o arco reflexo, tudo isso a gente vai ver na aula de sistema nervoso, que é uma aula importantíssima, cai muito na prova e é uma aula longa. Vai ser uma aula de 2 horas por aí ou até mais. Como tem aulas às vezes que é mais rápida, tem aulas que são muito longas, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, a gente já tem que saber agora que é formado por neurônios e células da glia. Os neurônios são as células que transmitem o pulso elétrico nervoso, e as células da glia são de apoio, são de sustentação, são de alimentação, de proteção do sistema nervoso. A gente vai ver muito no sistema nervoso na aula que a gente vai ter, então o sistema nervoso central, periférico, a gente vai estudar tudo isso, somático. Então os neurônios são formados por terminações pequenininhas, que são chamadas de dendritos, o corpo celular, que está o núcleo, as suas organelas, e as terminações longas, que são os axônios. Sempre isso é questão de prova. O impulso nervoso segue esse caminho. Dendrito, corpo celular, axônio. Vai para outro neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Vai para outro neurônio. E o encontro de neurônio com o outro se chama sinapse. Então vai ser assim o impulso elétrico nervoso. Dendrito, corpo celular, axônio. Vai para a sinapse, né? O espaço intracelular, que os neurônios não se encontram com o outro, não tem contato com o outro. Aí manda neurotransmissores, vai de novo aquele impulso elétrico, dendrito, corpo celular, axônio, e assim continua, até chegar ao impulso em milésimo de segundo para o cérebro ou para a medula espinhal que a gente vai estudar. Gente, basicamente a aula é essa aula é de grande importância, porque sem ela você não consegue entender direito o sistema esquelético, sistema nervoso, sistema muscular, até sistema endócrino. Então, a gente já está sabendo que semana que vem vai sair a banca, a gente vai poder trabalhar com simuladão, com exercícios específicos da banca, porque não vale a pena fazer agora um exercício para vocês que vou cobrar de fazer de várias bancas o simulado, aí semana que vem a gente descobre qual é a banca. Então a gente vai ter que ter até uma aula de macetes com a banca, porque além das minhas aulas, seria bom ainda fazer uma aula de macete com a banca para vocês poderem tirar 10 nessa prova. Essa prova vai ser garantida, entendeu? Então é isso. Desejo bons estudos para vocês e continua com essa pegada que a prova já está aí. A prova é em maio. Vamos com tudo com o nosso cronograma.